Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 13 de maio, de 2021. Estamos aí, Estamos aqui, estamos aí, graças a Deus, ainda vivos, na carne e também no espírito, procurando aí andar pelas veredas direitas, que são as veredas das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, E quando falam, elas ouvem a palavra e botam em prática. E quando falam, falam o que está escrito, E amém, E vamos aí em frente à nossa pequena meditação diária. Estamos aqui no 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que Paulo está dizendo é que o quê? Nós devemos orar por todos, Os homens, E as mulheres, Principalmente os que estão em eminência aí, Governos, Mesmo que sejam irresponsáveis, Mas vamos orar por eles. Porque assim fizeram os cristãos, Quando foram perseguidos e mortos e eliminados, Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Claro, Esse é o desejo do Criador dos céus e da terra. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Porque a oração com ira e contenda, ela não passa do telhado, Exatamente. Quer dizer, a oração com ira e com contenda, ela, como diz Pedro, elas não serão ouvidas, Elas serão impedidas, como está escrito. Os deveres das mulheres aí, irmãos e irmãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então está aí, irmãos? Quer dizer, esse mandamento aqui ele não foi revogado, Pelo contrário, Paulo está aqui confirmando, que as mulheres, elas devem ter esse comportamento na igreja. Por quê? Porque elas fizeram a profissão de servir a Deus também, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Isso não quer dizer, né, que a mulher é uma escrava, né, absolutamente. Não, a mulher, com a redenção, ela retomou seu lugar de companheira, né, de ajudadora do homem, certo? Mas mesmo assim ela está sujeita, como Cristo, né? Cristo ele está sujeito ao Pai, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, igual ao Pai. Então a mulher também não deve ter por usurpação ser igual ao marido, né? E isso é uma coisa difícil, né, para a mulher, principalmente nos tempos de hoje, né? Onde nós temos aí essas teorias feministas, né? E que se torna cada vez mais difícil para a mulher poder aceitar isso, né? Porque tudo que se fala nas escrituras, logo se levanta e diz, isso aí é um machismo, isso foi na época dos apóstolos, isso já mudou, né? Não, não mudou. A verdade é que a palavra do Deus vivo, ela não muda, nem no tempo e nem no espaço. Porque se a verdade mudar, ela não é verdade, né? Ela passa a ser, né, a mentira, passa a ser erro, né? E assim vamos nós. E aí no capítulo 3 ele vai falar aqui especificamente sobre o ministério, né? Que na verdade ele está ensinando o Timóteo para que ele ensine também, né? Aí ele vai dizer, essa é uma palavra fiel, ó. Essa frase, né, irmãos? Essa frase ela é essencial nas escrituras, ó. Esta é uma palavra fiel. Por quê? Porque ela não é minha, Paulo está dizendo, não é minha. Palavra do Deus vivo, palavra que saiu lá do trono, né? Da majestade, ó. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essa frase aqui, marido de uma mulher, né, às vezes é entendida como sendo o quê? Rapaz, porque naquela época os homens tinham várias mulheres, nada disso. Nunca existiu, não existe isso na igreja. Pessoas que vieram com mais de uma mulher. Não. Aqui ele está querendo dizer que a pessoa que for separada para o ministério, ele deve ser um homem casado, certo? Casado. Claro, com uma mulher, né? Marido de uma mulher, certo? Porque ele deve ter uma família, né? Então, o que exclui, digamos assim, o homem que é solteiro. Mesmo que ele tenha ministério, ele não pode ser separado para o ministério, certo? Porque nós não podemos admitir, né, que na igreja tinha homens que tinham mais de uma mulher, né? 2 mulheres, 3 mulheres. Isso aí aconteceu lá na antiguidade, né? Aconteceu lá na antiguidade com Abraão, né? Com Jacó, né, os seus filhos lá, e depois na lei de Moisés tinha lá uma permissão, né, para que o homem pudesse, enfim, ter mais de uma mulher. Mas isso foi revogado, né, pela graça, né, certo? Então, mesmo que fosse um judeu que viesse com várias mulheres, tinha que resolver esse problema, né? Ele não seria separado, certo? Então, o presbítero, digamos assim, o bispo, né? Ou o ministro que foi escolhido, ele deve ser casado, né? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de toda ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento.
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, não novo na fé, né? Para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Quer dizer, deve ser provado, né? Não deve ser um novo na fé, deve ser provado. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então nós estamos vendo aí as características, né, de separação do ministério na igreja que o Paulo está ensinando exatamente aí para o Timóteo, né. Vamos parar por aqui hoje, né. Paz seja com todos nós. Amém. E graças a Deus por tudo.